Que bom estar aqui com vocês novamente. Obrigado por clicar aqui no meu vídeo e eu espero que nós juntos possamos hoje aprender um pouquinho mais acerca do nosso Deus. Hoje eu gostaria de deixar aqui para vocês uma palavra sobre o poder da intercessão. Como é importante, meus queridos, estarmos orando uns pelos outros. Muitas vezes, na dificuldade do dia a dia, não encontramos forças para vencer nossas batalhas. Mas quando existe uma retaguarda de oração, alguém que peleja por nós, clamando ao Senhor para que nós tenhamos força, tudo pode mudar. E nós temos aqui alguns exemplos na palavra de Deus sobre isso, mas hoje eu quero destacar apenas dois para que a gente possa estar meditando neles. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, quando a gente entra aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, a gente vai ver que durante o êxodo, durante a saída do povo hebreu do Egito, eles enfrentaram um povo inimigo chamado Amalequitas. E a palavra de Deus nos conta que quando Josué lidera o povo para enfrentar a batalha contra os Amalequitas, Moisés, Arã e Ur vão para o monte orar pelo povo enquanto eles estão na peleja lá embaixo. E a palavra de Deus nos diz aqui, olha que coisa forte, meus queridos, no versículo 11 do capítulo 17, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, que era o povo inimigo. Queridos, que coisa linda isso! Enquanto Moisés orava, o povo vencia a batalha. Enquanto, meus queridos, aquele que nós amamos, aquele que nós conhecemos, que estão em dificuldade, não tem forças às vezes nem para orar, nós podemos interceder por eles, nós podemos clamar ao Senhor para que Ele revele coisas grandes e ocultas que não sabemos. Deus pode fortalecer. Quantas vezes nos encontramos em situações na vida que a gente diz assim, olha, eu não sei de onde eu tirei força, mas nós que conhecemos a Deus, sabemos de onde ela vem. Né? O meu socorro vem do alto, vem dos céus, do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem nos fortalece, meus queridos. E aqui no versículo 12, a palavra de Deus nos revela, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado do outro, assim que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Queridos, ali eram 3 pessoas orando. Quando Moisés já estava cansado, a sua mão cansada, eles colocaram uma pedra, Arão e Ur, para que ele pudesse descansar. E cada um segurava a sua aqui para que ele conseguisse manter as mãos para cima. Como nós precisamos uns dos outros, meus queridos. Como é importante o suporte, a ajuda, a companhia, mas principalmente a intercessão. Quando nos encontramos cansados, a oração que alguém faz por nós, ela faz toda a diferença na nossa vida e nos leva à vitória. Outra situação que eu queria trazer pra gente está no livro de Atos, capítulo 12. Se você quiser me acompanhar e ler junto comigo, abre lá a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12. Ali mostra também o poder da intercessão. Mas eu quero trazer para você, para mim e para você, algo muito interessante também que aconteceu aqui. Porque muitas vezes na nossa jornada com Deus, nós oramos, mas nós não temos aquela fé verdadeira. Às vezes a oração ela se torna algo tão automático na nossa vida que a gente não percebe que está nos faltando fé. Conta-se a história de uma menina
que vivia no Nordeste, e a sua mãe todos os dias orava para que Deus mandasse chuva. E um dia a menininha ia sair pela manhã com a mãe para ir para a igreja para orar. A menininha pegou um guarda-chuva e a mãe disse assim: filha, para que esse guarda-chuva? E ela disse assim: mãe, nós não estamos orando para que Deus mande chuva, então eu vou levar o guarda-chuva. Então, muitas vezes, meus queridos, a gente age assim, a gente clama, a gente pede, mas lá no fundo do nosso coração, às vezes a gente nem presta atenção nas palavras que estamos falando, elas tornam vãs repetições. Às vezes a gente realmente não crê no poder que Deus tem de mudar a situação, a realidade da nossa vida. E aqui nós vamos ver isso aqui nesse capítulo 12 do livro de Atos. Talvez entre aquelas pessoas ali havia uns que tinham mais fé que os outros. Não estou julgando, né, e nem dizendo que não era diferente, mas a verdade é que eles aqui estavam orando, estavam intercedendo e Deus começou a agir de uma maneira sobrenatural. Então me acompanha aqui no livro de Atos, capítulo 12. Pedro tinha acabado de ser preso e no versículo 4 a palavra de Deus nos revela: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então aqui, 4 escoltas com 4 guardas cada uma. Então eles tinham 16 soldados para guardar um homem, meus queridos. Mas a palavra de Deus nos diz também, se você ler aí no versículo 5, que enquanto Pedro estava lá preso no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E é tão lindo, que no versículo 6 você vai ver aqui que Pedro dormia, ele estava dormindo lá no cárcere. Então aqui revela que Pedro, ele confiava em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Descansa, confia em Deus. Nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que nos ama, que é capaz de fazer coisas maravilhosas para nos ajudar, para mudar a nossa história, para nos fortalecer, para caminhar conosco durante as batalhas da nossa vida. Então, meus queridos, olha só, ele dormia, ele estava acorrentado e havia 16 soldados para o lado de fora vigiando ele. Aí no versículo 7, aqui diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo... Espera só um pouquinho, desculpa, gente. Dizendo: levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Com a palavra do anjo. Então, o anjo, eles são ministradores de Deus a nosso favor. Então, Deus envia o anjo ali na cadeia para libertar Pedro. Mas isso foi uma resposta de oração, meus queridos. A igreja estava orando incessantemente a favor de Pedro. E Pedro confiando no Senhor ali, né, naquela noite. Então, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo nem se era real. Pedro pensava que era uma visão que ele estava tendo, de tão maravilhoso que estava sendo aquele momento. Então, eles passam pela primeira e segunda sentinela, e no versículo 10 fala assim: quando eles chegaram no portão de ferro da cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, quando o anjo liberta ele da prisão, Pedro vai imediatamente para casa, né, de Maria, mãe de João. Está lá no versículo 12, onde eles estavam congregados orando por ele. Mas é tão interessante que quando Pedro chega lá, ele bate na porta e vem uma criada chamada Rode. E quando ela viu que era
era Pedro, ela reconheceu a voz de Pedro. Então ela fica tão alegre, que ela não abre a porta para ele, ela sai correndo para anunciar para os irmãos que estavam ali orando que Pedro estava na porta. E aí eles pegam e dizem assim para ela: você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Queridos, é tão interessante aqui, né? Toda essa situação. Eles estavam ali orando, pedindo para que Deus agisse, protegesse Pedro. Então Deus liberta Pedro da prisão, manda Pedro para lá. E eles, ao invés de ficarem felizes e alegres e agradecerem a Deus, eles ficam desesperados. Eles demoram a acreditar que Deus havia respondido a oração deles. Então, meus queridos, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso, sabe? Eu queria trazer isso para que a gente meditasse em como nós estamos nos colocando diante de Deus. Como nós estamos agindo e reagindo na presença de Deus em relação às nossas orações, aquilo que nós temos pedido. Nós temos vivendo dias de muito desespero, pessoas ficando enfermas, doentes, muitos sem esperanças, pessoas que nem conhecem a Deus às vezes. Mas, queridos, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar. O Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Milagres acontecem, pessoas são libertadas, pessoas são curadas, pessoas encontram saída para problemas que parecem impossíveis de ser resolvidos. Porque quando nós convidamos o Senhor, quando nós clamamos o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que tem controle de todas as coisas, aquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há, com apenas o sopro da sua voz, Ele pode mudar o rumo da nossa história, Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Então, meu querido, eu gostaria de convidá-lo. Eu quero fazer um convite individual para cada um de vocês que está me ouvindo agora. Que você se juntasse a mim, que você clamasse ao Senhor pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por esse vírus que tem matado tantas pessoas. Vamos orar pelas famílias que estão sofrendo, famílias enlutadas, por aqueles que estão no leito do hospital hoje sofrendo. Vamos orar por eles, meus queridos, e vamos crer que Deus pode colocar a tua forte mão, a tua mão curadora sobre a vida dessas pessoas. Curando, trazendo consolo para aqueles que já perderam seus entes queridos, trazendo paz para aqueles que estão passando pela tempestade agora. Então vamos orar comigo? Querido Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Deus, nós cremos que o Senhor pode mudar o rumo da nossa história apenas com o sopro da sua boca, Senhor. Deus, existem famílias hoje sofrendo, Senhor, pessoas perdendo seus entes queridos ao redor de todo o mundo por causa desse vírus. Deus, que o Senhor venha visitá-los no leito do hospital, especialmente pelo Brasil. Eu quero levantar um clamor pelo Brasil nessa hora, Senhor, que o Senhor venha visitar as famílias,